Noline Adesivos. Adesivos, logomarcas, banners, cartões de visita, placas, etiquetas e demais produtos em comunicação visual. Acesse nolineadesivos.com ou pelo telefone 9116. Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Direito em Foco pela Rádio 3VL ao vivo para todo o Brasil, pelo site radio3vl.com, pelo aplicativo da 3VL e também pela live no Facebook 3VL, e em nosso canal no YouTube. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 99488-7601, 99488-7601. Boa noite, Isabela Gonçalves. Boa noite, Dr. José Geraldo de Moraes. Boa noite, Túlio. Boa noite aos nossos queridos ouvintes, internautas, doutora Isabela. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, doutor José Geraldo. E hoje ele vai ser o nosso entrevistador. Finalmente. Ele ficou fugindo, sabe? Ficou fugindo fazia as entrevistas e fiquei fugindo da entrevista. Ficou fugindo muito tempo. Mas eu tava devendo uma doutora Isabela, porque eu já fiz uma entrevista com ela. Já. Uma não, né? Eu já fui sabatinada várias vezes. Várias vezes. Mas vamos lá. O pessoal só o conhece como o entrevistador e hoje você será o nosso entrevistado. Então nós temos que falar um pouco, né, do seu currículo. Ah, sim, claro. Olha só, pessoal, o Dr. José Geraldo, ele é bacharel em Direito pela PUC, pós-graduado em Ciências Criminais, também pela PUC. Achei bacana demais. Pós-graduado em Educação Especial na Escola Inclusiva pela Fundação Helena Antipoff. Isso. Bacharel em Geografia pela UFMG. Licenciado em Geografia pela UFMG. Contabilista. Sim. E técnico em transações imobiliárias, que é o corretor de imóveis. O currículo bastante extenso também, né? A gente fica falando dos nossos entrevistados. Eu costumo brincar o seguinte, que desde os 6 anos de idade eu nunca parei de estudar. Isso é verdade. Além disso, você também dá aula, né? Sim. Sou professor da rede estadual de ensino há mais de 23 anos. Não, eu tive de perto, né? Nós tivemos um evento na escola e eu vi que os alunos têm um carinho muito grande por você. Graças a Deus, foi muitos anos cultivando isso. Eu achei isso bem legal. Eu acho que na vida a gente tem que deixar um legado para a nossa sociedade, né? Com certeza. E interessante o seu trabalho. É legal também que nessa escola eu fui diretor durante 8 anos. Ah, tá. E aí eu costumo brincar o seguinte, que muitas vezes o legal é você fazer parte da história da escola, sabe? Não é só a escola fazer parte da sua história, mas você fazer parte da história da escola. Eu acho que a gente tem que lutar para isso. E graças a Deus acho que eu preguei lá meu nomezinho na história da nossa instituição. Isso é ótimo. Mas vamos lá, pessoal. Hoje o tema ele é bastante interessante, né? Que nós iremos tratar sobre direito de família. Isso. Mais precisamente a questão da pensão alimentícia, né? E eu não vou chamar de senhor, não, pode? Não precisa. E nós vamos também falar um pouquinho da questão do abandono, né, afetivo. Também. E também a questão da investigação da paternidade, né? Ah, sim. Que tem muito a ver, inclusive, com a questão do abandono afetivo também. Que no decorrer da entrevista nós iremos falar, né? Porque não adianta ser pai só na certidão, Só na certidão. Tem que exercitar. Cuidar, né? Cuidar é o principal verbo que se tem quando se fala dessas questões de relação de parentesco, né? Pois bem, fale um pouquinho para os nossos ouvintes, quando a pensão alimentícia ela é devida ao filho? Bom, a questão da pensão alimentícia vem de um direito tutelado pelo Estado, porque na nossa sociedade e no nosso direito existe um direito fundamental que é a questão do cuidar, né? Então, num Estado democrático de direito como o nosso, a interferência do Estado na família ela tem que ser mínima. Mas só que ele chamou para si
a obrigação de puxar a orelha das famílias. E já no seu texto constitucional, lá na nossa Constituição de 88, no artigo 229, lá no caput do artigo, deixa muito claro e fala assim, olha, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, olha que interessante. A partir do momento que o Estado colocou na Constituição esse artigo, ele criou um direito a ser tutelado que pode ser emanado, né, e pode ser reivindicado junto ao Poder Judiciário. Então, a questão de cuidar não é só uma questão meramente moral. Só a questão moral já bastava, mas também uma questão absolutamente legal, em que o Estado pode intervir na família, obrigando seus entes a cuidarem um dos outros. Por isso que existe essa obrigação de alimentar, né, de cuidar, de prover o sustento, prover educação, etc. Então, com base, né, nessa sua resposta, né, a esse meu questionamento, a gente pode dizer ou concluir que, se os pais quiserem, eles podem acionar o judiciário para requerer pensão dos seus filhos? Claro, no próprio artigo, olha que interessante, como que... Porque isso não é muito comum, né? Não Fala é muito assim, comum. E as pessoas não falam, né? Não divulgam isso Não também, é muito né? comum. No artigo 1694 do Código Civil, que vai regulamentar justamente a questão da pensão alimentícia, no direito nós chamamos de alimentos, né? Nós nem falamos pensão alimentícia, nós falamos de alimentos. O próprio artigo, no caput dele, fala o seguinte, olha, podem os parentes... os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitarem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender a necessidade da educação e dos filhos também. Então, os pais devem alimentos aos filhos, os filhos devem alimento aos pais e até entre os cônjuges pode haver o dever de um alimentar o outro. A questão entre os cônjuges ali seria na hipótese de um estar incapacitado para o trabalho. Isso, hoje em dia não é tão comum, mas a gente observava que naquele modelo antigo, tradicional de família, abdicavam, né, abdicavam completamente a vida, né? Normalmente aqueles casamentos que duravam muitos anos, que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, ela abria mão do trabalhar e muitas vezes também essa sociedade patriarcal, machista, um homem até impedia a mulher de trabalhar. E aí os anos foram passando, ela não fez a sua qualificação, não estudou, não foi inserida no mercado de trabalho, e em um determinado momento, esse vínculo matrimonial se rompe, bruscamente ou não, e ela se vê abandonada na vida. Então, ela provando a sua incapacidade de inserção imediata no mercado de trabalho, ou até mesmo a sua incapacidade por algum problema de saúde, ou questão de idade, ela pode requerer do seu companheiro os alimentos para que ela possa sobreviver durante um período, para o resto da vida, não tem problema algum. Veja bem, isso daí, tanto a mulher pode requerer do marido, quanto o marido também pode requerer da mulher. Não existe essa distinção. Eu não gostei dessa parte não, mas tudo bem. Mas pode acontecer. Depende muito da condição financeira de um dos cônjuges. E o mais importante é o seguinte, nesse caso em especial... Quando o cônjuge adquire novo matrimônio, né, ele se une em novo matrimônio, aí a obrigação cessa. Aí a obrigação cessa, aí, porque também, né, até é uma questão até meia lógica, né? A pessoa se casa, vai continuar recebendo alimentos do antigo. Então, entendi. Aí a pessoa pega e fica namorando escondido para ficar recebendo Justamente, pensão pode acontecer isso também. Pode acontecer, não tem problema algum. Tá vendo, Túlio? Essa é complicado, viu? Não entra nessa não, viu, Túlio? Nossa, sério, isso é uma bomba. Mas ainda na questão da fundamentação legal, existem outros artigos importantes. Por exemplo, o artigo 1634 do Código Civil diz que a criação e educação dos filhos menores compete aos pais. Veja bem, não é só a mãe ou o pai, compete aos pais. Também aí nasce a obrigação de os dois participarem. Ou seja, não de um só, né? Justamente. Né? E no artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz o seguinte, olha, aos pais, novamente, incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, em todo momento, quando o Estado chamou para si
essa obrigação de obrigar as famílias a cuidarem de seus entes, principalmente aqueles incapazes, lembrando que incapazes podem ser menores de idade ou até maiores de idade que não têm a plena articulação civil, né? Que não podem conviver sozinhos na sociedade, principalmente que as pessoas que possuem alguma necessidade especial, né? Então o Estado chama para ele essa obrigação e daí nasce a obrigação de dar alimentos. Agora, quando, né, você está o tempo todo falando sobre cuidar, né? Os pais têm o dever de cuidar dos seus filhos. O que nós podemos entender aí como quais seriam esses cuidados? Só para a gente poder, né, ficar mais claro para aqueles que não têm conhecimento jurídico. Olha, a questão do cuidado é muito ampla. Então, o cuidado ele se resume em prestar os alimentos, em dar uma educação moral, psíquica, religiosa, cognitiva à criança, protegê-la na sua guarda e dar a ela toda a admissibilidade que uma vida saudável, tanto ela psicológica, social, moral, determina. E para isso precisa de recursos. Né? Ninguém vive só de palavras e amor, precisa de recursos. Aquela família tradicional, a gente já falou várias vezes aqui no programa, que aquela família tradicional, papai e mamãe, ela, por vezes, não existe com tanta frequência mais. Né? Então, a gente lamentavelmente, né? Possivelmente, o que vai acontecer? Os relacionamentos, por vezes, eles terminam, mas a família não termina. Né? Então, a coisa que eu sempre digo no escritório é o seguinte, quando um matrimônio cessa, a família entre os ex-companheiros, ela termina, mas a família do pai com o filho permanece e a família do filho com a mãe permanece. Então, aquela obrigação de cuidado entre as partes permanece. Né? E é bom deixar claro também que os pais, né, que estão divorciados, né, eles jamais podem falar mal um do outro. Justamente. Porque senão a gente vai entrar na questão da alienação parental. Né? Justamente. A alienação parental nada mais é do que um dos ex-cônjuges, dos genitores da criança, os pais da criança, vão tentar denegrir, desfazer a imagem, né? A imagem de um para o outro. Né? E, de certa forma, a criança ela tem o direito de ter um crescimento saudável, moral, psíquico, cognitivo. Então, ela não pode ficar ouvindo coisas ruins sobre o pai ou sobre a mãe. Isso vai transformá-la durante a sua evolução cognitiva e isso vai deixá-la transtornada. Então, a criança sempre molda uma imagem muito romântica dos pais, né? Uma imagem muito amorosa, muito carinhosa. E quando um ou outro vem e tenta desconstruir essa imagem, é muito negativo para a formação da criança. Então, aí você já ultrapassa até a questão do seu direito. Você ultrapassa a questão do seu direito e chega no direito da criança. Né? E a criança tem total percepção da lei e a lei está muito, tanto a lei quanto o Estado, né, na verdade, ele está muito atento a questões relacionadas à criança, né? Tem prioridade absoluta em todos os aspectos de proteção. Tanto é que quando existe uma ação judicial de alimentos, o juiz ele não está preocupado com o bem-estar dos pais. Ele está preocupado com o bem-estar da criança. Né? Quando existe, por exemplo, uma ação de divórcio ou dissolução de união estável ou reconhecimento de dissolução de união estável, que pode se discutir também a questão dos alimentos dentro dessa ação, o juiz também não está preocupado de forma alguma em relação aos pais. Ele está preocupado ao bem-estar da criança. Mas isso na prática às vezes é complicado, né? Porque rompe-se ali o vínculo afetivo, né, do casal, né? Sim. Só que o vínculo com a criança nunca vai ser rompido. Então, às vezes, as pessoas têm que ter maturidade. E responsabilidade, né? Para saber separar, deixar claras as coisas, para não prejudicar a criança. Né? E é claro, né, quando existe um término de relacionamento, fica muita mágoa, muito ressentimento, e muitas vezes as pessoas tentam transparecer esses sentimentos na criança.
E aí muitas vezes utilizam essa criança como manobra, ferramenta, né, pra poder de atingir o outro. Então isso é uma questão que realmente tem que ser combatida. Para isso. Eu não sei se entra aqui, mas teve um colega que me falou em técnica de constelação familiar, já ouviu falar? Já ouvi falar. Que aí vai descobrir a raiz do problema, né? Talvez isso seja talvez indicado, seja uma situação, né? Mas vamos lá. Na guarda compartilhada, ainda assim, há a obrigatoriedade de pagar pensão alimentícia? Pois é, coisa interessante. Foi editada uma lei em 2014 sobre a questão da guarda compartilhada. A princípio, a guarda compartilhada era uma exceção no julgamento, só que agora ela se transformou numa regra. Então, cabe aos ex-cônjuges, né, ou os pais, eles dizerem que não querem a guarda compartilhada, porque no silêncio o juiz vai decretar a guarda compartilhada. E existe um mito em falar que guarda compartilhada exclui uma das partes de pagar alimentos. Isso é um mito. Porque na guarda compartilhada a única coisa que existe é que as decisões sobre a criança têm que ser compartilhadas. Não é? Quando a guarda é unilateral, aquele genitor, aquele pai ou mãe que fica com a guarda da criança, ele tem mais poder de tomada de decisões. Ele toma essas decisões de forma unilateral, é claro, respeitando os interesses da criança. Mas na guarda compartilhada, os dois têm essa obrigação. E na guarda compartilhada existe uma questão muito interessante, que é o chamado domicílio de referência. Então, por mais que na guarda compartilhada exista a possibilidade de ter uma maior divisão do tempo entre eles, não que tem que ter um tempo igualzinho entre eles, não, mas que possa ter uma maior divisão, existe sempre aquele domicílio de referência. Então, se o domicílio de referência fica com a mãe, cabe ao pai contribuir nessa relação de sustento. Porque às vezes a mãe ficará, né? A criança vai passar a maior parte do tempo com a mãe. Justamente. Né? Então ela vai acabar tendo mais gastos. Mais gastos, isso. Do que com o pai. Então, nesse caso, né, haverá sim uma fixação de pensão alimentícia em que o pai terá que pagar, não para a mãe, o pai paga para a criança, né? Ele deve para a criança. Tem que deixar isso bem claro que a pensão alimentícia ela é destinada única e exclusivamente ao filho, à criança. Isso. E quanto, né? Qual o valor dessa pensão alimentícia e como que ela é calculada? Olha que coisa interessante. Existe um mito também dentro do Poder Judiciário dos 30%. Eu não sei de onde que veio essa ideia de 30%. Né? Seja 30% dos rendimentos, seja 30% do salário mínimo, eu não sei de onde que vem essa história. Mas não existe um valor mínimo nem valor máximo para a pensão alimentícia. Existe sim uma análise em que o juiz vai analisar a necessidade da criança e a possibilidade de pagamento do pai. E aí ele vai criar um triângulo em que a necessidade da criança, a possibilidade do pai e a razoabilidade do estabelecimento desta pensão. E aí o juiz vai analisar toda a situação, todo o corpo probatório que as partes apresentam, porque na justiça tudo é baseado nas provas, não é? E aí ele vai, se não houver, obviamente, um consenso entre as partes, um acordo entre as partes, o juiz então vai arbitrar aquele valor que ele entende que é suficiente para a criança e é possível de ser pago pelo pai, porque também o pai não pode ficar à míngua para poder sustentar o filho. Né? Quando o pai ele trabalha, né, trabalha numa empresa e ele tem a carteira assinada, geralmente isso é descontado direto da folha de pagamento, né? Justamente, na folha de pagamento é descontado. O juiz determina, então, que seja descontado por meio de decisão judicial, normalmente um ofício encaminhado para a empresa, e ali é simplesmente excluído do salário bruto, veja bem interessante, do salário bruto do pai, exclui-se o recolhimento do INSS e a dedução do imposto de renda, o que sobrar você insere ou incide o percentual que o juiz arbitrou, então. Agora, é engraçado, né? Quando a pessoa não tem, né, não tem carteira de trabalho assinada, é autônomo, né? E às vezes a pessoa fica lá viajando, postando as viagens no Facebook.
E se recusa a pagar a pensão, né? Hoje em dia, nós já até comentamos sobre isso, tem essa ostentação nas redes sociais, né? Tá sendo usado muito como prova, viu, moçada? Essa questão de ficar ostentando nas redes sociais e ficar postando foto em arte lá em Capitólio, né? Aconteceu um caso até que acharam um foragido, parece, né? No restaurante, não No foi? restaurante, um foragido aí. O foragido, a mulher dele foi tirar uma selfie no restaurante. Mentira, é mesmo? Verdade, a polícia identificou o restaurante, foi lá e pegou na hora. É mesmo? Então essa questão de ostentação não é muito interessante, né? Nossa, mas o disso foragido vai tirar foto. Você tirou foto ainda num lugar de luxo. De luxo, conhecido e postou no Instagram. Nossa. Então, assim, é uma questão interessante, mas a gente brinca às vezes, mas isso tudo pode ser utilizado como prova, porque quando a pessoa ela não tem vínculo empregatício, realmente é mais difícil comprovar o tanto que ela ganha. Né? Normalmente trabalhadores autônomos ou profissionais liberais nem tanto, porque normalmente tem declaração de imposto de renda, né? Os juízes podem determinar isso. Aí vai muito da consciência, né, do pai, né? Porque, mais uma vez, né, a pensão não é para... Não é para a mãe. Não é. Ela é destinada exclusivamente ao filho, né? Deixa eu te falar uma verdade. Pela experiência que eu tenho, eu não vejo consciência nenhuma, não. Raríssimas as vezes que eu vejo alguma consciência. Olha, gente, a gente está escutando isso na voz de um advogado, tá? A gente pode falar isso do sexo masculino? Pois importante, né? Não sou eu quem estou dizendo, hein? Deixando bem claro isso. Mas, nossa, pela minha experiência, eu vejo que não tem consciência nenhuma. Eu já vi, assim, absurdos da pessoa de ser arbitrado alimentos, ser descontado na folha de pagamento. A pessoa pede demissão para não ser descontado de folha de pagamento. Ela pede demissão num país como o nosso, que tem essa carência tamanha de empregos, né? E a pessoa simplesmente ela se emite para que não tenha obrigação. E ela acredita que não tem obrigação de pagar porque está desempregado, né? Eu já vi em audiência o juiz falar assim, ó, você está desempregado? Cata latinha. E falou na cara dura. Independente da situação... Tem obrigação. É obrigação total, né? Total. É uma obrigação amparada por lei. E não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, se você tem filhos, além da questão moral, óbvio. Claro. Né, tem a questão, na verdade, eu acho que a justiça não deveria nem intervir, o Estado não deveria nem intervir na família. Isso tinha que brotar da família. Quando você fala questão moral, você está dizendo o seguinte, olha... na questão de você ter consciência de que você tem obrigação de cuidar e zelar do seu filho. Justamente, não tem assim, é uma questão, na minha cabeça é muito claro, né? Mas parece que isso não é tão comum assim, as pessoas, elas tentam fugir de todas as formas de pagamento. O que eu observo às vezes é que parece que ele está pagando a prestação de um produto que ele não usufrui. É a mesma coisa, imagina você... É algo sem retorno. Algo sem retorno. Ele coloca isso na cabeça e acaba alimentando. Imagina que você compra um celular e aí você perde o celular e você tem que continuar pagando a prestação. Pois é, mas antes tivesse pensado antes de ter o filho. Né? Pois é. Esta aqui é a questão, né? Pensar antes com calma aí. Esta aqui é a questão, né? Agora... Acontece também, por exemplo, da mulher... Claro que eu acho que é impossível acontecer isso, né? Da mulher falar, não... Pessoa, talvez ele está desempregado, a pessoa está desempregada, o homem, né? E não tem essa condição... A mulher segurar a onda por um tempo, ou é muito difícil na atualidade acontecer isso? Pode acontecer, eu já vi muitas vezes, daquela mulher que se cansa. Ah, entendi. Daquela mulher que se cansa. Ela já lutou tanto, ela já ajuizou tantas ações de execução de alimentos, já correu tanto atrás do pai da criança para ver se ele ajuda, que chega uma determinada hora que ela quer saber? Eu não vou procurar mais. Para evitar o estresse. Para evitar o estresse, né? Eu já vi várias vezes. E, por incrível que pareça, existem casos, por exemplo, de pais que ameaçam as mães. Ameaçam as mães para não ajuizar a ação de alimentos. É verdade? Verdade. Eu já vi dezenas de casos. Inclusive, quando a pessoa ameaça o outro para não ajuizar uma ação ou para desistir de uma ação, ele comete crime. Crime de ameaça no curso do processo. A gente pode falar isso, né? Aquele caso do goleiro Bruno. É o Bruno, né? Pois é. Né? Aquilo ali foi uma bobagem sem tamanho, né? Como se não tivesse condição, não é possível, condições, né? não é possível, né? Precisa ir para a Itália. Justamente, todo futuro na frente poderia ter deixado você a mãe. falando isso, então, realmente, né? A hora pra você ver
Faz sentido, Tem, né? Faz sentido, faz tem sentido. todo sentido, eu já vi várias vezes. E o que a gente orienta as mães quando isso acontece é que elas não se intimem, elas devem ir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência, relatar a ameaça, pedir medida protetiva, mas ficarem firmes na questão do pedido, porque é um direito não dela, da criança. Né? Então, a criança tem direito a isso. E a gente tem que parar com essa cultura, aquilo que eu falei, né? Essa sociedade patriarcal, machista, em que muitas vezes a mulher é tida como posse do homem, e quando ela desagrada o homem, ele acha que pode fazer o que quer. E não é bem assim. Né? Existem leis que protegem a mulher, protegem os filhos, e eu já vi vários casos de mulheres que realmente elas não querem pedir a pensão alimentícia, não querem acionar o ex-companheiro na justiça com medo do companheiro, com medo mesmo. Né? Então, o que a gente orienta as pessoas elas precisam ir à delegacia, em especial a delegacia especializada em proteção à mulher, aqui em Biritá, inclusive, tem essa delegacia, e ela vai lá e relata e faz o boletim de ocorrência e ainda pede medida protetiva. E continua com o processo. Teve uma vez que eu conheci um caso, né, de uma menina que relatou que o pai ele só pagava a pensão. E ele achava que isso era o suficiente, era um valor bem considerável, sabe? Mas ele nunca deu afeto. Sim. Isso gerou nela uma série de, assim, de problemas assim, emocionais, né? Porque ele havia só como um valor, né? E aí ela questionando, né? Que meu pai, ele deixava bem claro que ele cumpriu com o dever dele, ele pagava a pensão, mas nunca esteve próximo de mim. Muito lamentável isso, né? É lamentável. Inclusive, isso é questionável até judicialmente, né? Porque seria o abandono afetivo, né? Bom, não existe lei no Brasil que obriga as pessoas a amarem as outras. Então, essa é uma discussão ferrenha no meio jurídico, né? Então, quando a gente fala assim de abandono afetivo, mas como que eu poderia, por exemplo, buscar um ressarcimento pecuniário, uma indenização por dano moral, por exemplo, por abandono afetivo, sendo que não existe no Brasil uma legislação clara que obriga o outro a amar o seu filho, por exemplo. Mas só que aí, inclusive até discuti isso até em tese de monografia na Faculdade de Direito sobre essa questão de abandono afetivo. E eu me lembro que isso em 2012, quando eu fechei a monografia, surgiu uma jurisprudência fantástica no STJ. Foi até a ministra Nancy Angri. Ela deu um voto fantástico numa ação judicial justamente de abandono afetivo, concedendo, dando provimento à indenização por dano moral de uma filha que viveu a vida toda sem o carinho do pai, lá no Rio Grande do Sul, se não me engano. E esse afastamento do pai trouxe para ela uma série de transtornos psicológicos, que primeiro na escola, depois na vida jovem, adulta, e ela conseguiu provar todos esses danos, não é? E com a prova desses danos e com estudos psicossociais, relacionou-se a esse abandono, a esses danos, então fechou-se a questão do dano moral. Mas é uma decisão que até hoje é muito discutida. A grande maioria dos juízes, eles não entendem que há essa possibilidade de se punir o pai pelo abandono, né? Agora, da mesma maneira que tem, olha que interessante, né? Da mesma maneira que tem o abandono, né? Aí o abandono afetivo pelo pai biológico, né? Existe hoje a figura da paternidade socioafetiva, né? Pois é. Olha que interessante. Já é na contramão, né? Totalmente na contramão. Então, alguém que se predispõe a amar gratuitamente, olha que coisa bacana, sem ter vínculo sanguíneo, né? Sanguíneo, né? E hoje é possível até declarar essa paternidade afetiva até no cartório, né? Pode ser inserir até o nome de mais um pai na certidão. Inclusive, vamos ver se eu vou conseguir concluir, né? Vai ser a minha dissertação no mestrado. Olha que bacana. Só que eu vou falar sobre os efeitos sucessórios na paternidade socioafetiva. Isso é interessante, porque isso daí vai pegar muita gente de surpresa, porque o pessoal tá indo na onda aí do amor. Porque imagina, você tem que ter bastante consciência. Você vai reconhecer, né? Vai querer realmente ser pai, socioafetivo, mas
Só que e as consequências? As consequências, né? Aquele que está declarando, se o seu pai sócio efetivo ele tem outros filhos, e aí? Vai refletir para os outros. O filho sócio efetivo vai se tornar herdeiro do seu patrimônio. Ele vai entrar na família de uma forma assim meio que abrupta, né? E os outros filhos podem não gostar dessa situação, vão ter que dividir essa herança. Pois é, né? e é um assunto interessante, né? Porque a gente não tem nada ainda, assim. Não tem jurisprudência nenhuma. E será que essa criança ela vai ter que renunciar a uma das heranças? Porque ela vai ser herdeira pela... De 2 heranças. Pois é. Ela vai ter que renunciar a uma, optar? Pois é, né? Não, achei interessante. É interessante. Né? Eu espero que eu consiga achar doutrina suficiente para falar sobre doutrina é capaz, vai ser difícil. Acho que você vai ter que produzir a doutrina. E jurisprudência com certeza não, que é muito recente, né? É muito recente. Eu tô achando que eu vou ter que mudar meu assunto. Então. Não muda não, que vai ser interessante. Vamos lá. Quando o alimentante pode pedir a exoneração de alimentos devido ao filho? Quando a gente fala aqui em alimentante, a gente está falando daquele que tem a obrigação de pagar o alimento, né? Dá exemplo aqui só para os nossos ouvintes entenderem. Quando o pai, então, que em regra geralmente o pai é que paga, né? Quando o pai pode pedir a exoneração, ou seja, quando que ele pode deixar de pagar? Falar não há necessidade mais de pagar a pensão. Isso. Quando o juiz arbitra os alimentos, cria-se uma obrigação legal. Então, para que o pai ele possa se excluir dessa obrigação legal, ele precisa ajuizar uma nova ação, que chama ação de exoneração de alimentos, porque ele não pode simplesmente deixar de pagar. Aí o pessoal fala assim, mas existe uma idade máxima para pagar alimentos? Não existe. Pessoas, enquanto o pai não ajuizar essa ação, de exoneração de alimentos, o juiz conceder, prover essa ação transitar em julgado, ou seja, não caber mais recurso, ele mantém a obrigação de pagar para o resto da vida. Normalmente, o que acontece? A criança, o adolescente, ele termina o ensino médio com 18 anos. Essa aí é a média que todo mundo normalmente termina com 18 anos. Quando ele termina o ensino médio, por exemplo, ele alcançou a maioridade, 18 anos. Veja bem, 18 anos não é 21. As pessoas confundem isso. Não é 21, é 18 anos. Ele está apto para o trabalho, não tem nenhum problema. Ele pode exercer sua vida civil plenamente. Em tese, não cabe ao pai mais sustentá-lo, né? Ajudar no sustento. Então, o pai pode requerer essa exoneração. Agora, se o filho ele decidiu fazer faculdade, decidiu fazer um curso profissionalizante, pelo menos os juízes entendem que mesmo o pai pedindo exoneração, pelo menos até os 24 anos de idade é devido isso. É porque é o período que vai estar, né, na faculdade. O período, né? Normalmente assim, se ele for uma pessoa estudiosa, ele vai terminar com 24 anos, né? Não vai ficar o resto da vida na faculdade. O que eu já observei muito na prática é que quando o pai ajuiza uma ação de exoneração de paternidade contra o adolescente, de alimentos, quando ele ajuiza essa ação, o juiz normalmente ele não cessa totalmente essa ação, ele diminui o valor, né, dessa obrigação, e o filho, ele provando que ele está estudando, então o juiz determina lá que até os 24 anos é devido isso, mas com uma pequena redução no valor, né? Mas isso varia muito de caso para caso, né? Existem pensões muito altas, existem pensões muito baixas. Exemplo, uma pensão, vamos pensar aqui, né? Do jogador de futebol, vamos dar um exemplo aqui. Do Neymar. O Neymar? Imagine quanto que deve ser a pensão. Nossa, não consigo imaginar. Vamos imaginar aí, por exemplo, olha, o jogador de futebol vai imaginar que paga 50 mil reais de pensão. Mas, gente, uma criança precisa de 50 mil reais... Mas é proporcional ao que ele ganha. É proporcional ao que ele ganha, né? Não é só a questão da necessidade da criança. Uma criança não precisa de 50 mil reais, né? Se você entregar isso na mão dela, ela não vai conseguir gastar isso nunca, nem a mãe. Mas a possibilidade de pagamento do pai é enorme. Então, se o pai tem grande possibilidade, para que ele vai pagar pouco? Né? Então, aí o juiz olha essa questão da equidade, da razoabilidade, e aí ele vai arbitrar um valor, né, razoável, né, para isso. Da mesma forma, a pessoa que recebe salário mínimo
Os juízes, normalmente, eles arbitram aí 30% do salário mínimo, por exemplo. Né? Tem ainda outros fatores. Tem fatores que o pai tem outros filhos, né? Na verdade, acho que é o mais comum, né? Porque, Mais comum de acontecer. Hoje em dia, então, às vezes tem filho do primeiro casamento, tem filho do segundo casamento. E aí? Eu já tive um caso que o pai tinha 2 filhas, com 2 mulheres diferentes. A idade das filhas, a diferença era de dias. Nossa. Que isso. mas Diferença de dias. Mas igual você estava falando, a questão tem uma porcentagem, não é isso? Correta já. Mas acontece essa avaliação também, por exemplo, no caso do jogador, né? Isso. Não é exatamente esse valor? Acontece uma alteração ou não? Como que... Na verdade, o juiz vai fazer um juízo de valor em relação ao que ele pode pagar. Ah, bom. Então, se ele pode pagar muito... Provavelmente vai ser em cima da declaração de imposto de renda. Vai, com certeza. Entendi. Vai ser em cima da declaração de imposto de renda. Tá ligado, Então, imposto de renda. vai ser um valor qualquer. Ela pode ser um valor fixo, normalmente é percentual, porque para que haja um reajuste anual. Né? Então, se eu, por exemplo, estipular um valor absoluto, vamos imaginar R$500. Se eu estipular isso, daqui 10 anos vai continuar R$500? Não faz sentido. Né? A inflação vai sucumbir isso daí. Parece que o filho, né? Filho do Neymar, né? É filho ou filha, hein? Acho que ele tem um filho. Um filho, né? Filho. Parece que é pago tranquilamente a pensão pra ela lá, e um valor tranquilo, no qual ela vive sem reclamar, sem nada o também. tanto que assim, ele ganha, né? pra mim, eu acho que qualquer valor é tranquilo. Essa é uma coisa que... Na verdade, eu nem tranquilidade, sei viu? quem é. Mas eu sei que ele E já tem um até filho, grandinho, já o filho dele, acho que já tava. Já tá grandinho. Tem um bom tempo já. Eu fico imaginando o filho do Mick Jagger, né? Com a Luciana Gimenez. Nossa. Imagina quanto que o Mick Jagger paga de pensão alimentícia. Acontece ameaça, doutor José Geraldo? Igual você falou, ameaça, acontece caso até de morte Acontece. por causa dessa questão Acontece, e veja bem, muitas vezes acontece ameaça do pai e pode acontecer ameaça dos familiares do pai. Que isso, é pior ainda. Eu já vi casos da mãe do pai ameaçar... A sogra, né? A sogra ameaçar a filha, né? Então, assim... A sogra ameaçar a nora, né? A nora, quer dizer. Eu já vi isso inúmeras vezes. mesmo? Inúmeras vezes. E, assim, é triste, né? Mas sociedade... Que às vezes acha que a mulher... Ela tinha interesse, engravidou com o intuito de ter filho. Mas eu acho que, além disso, tem a questão da superproteção também do filho, né? É verdade. Eu costumo falar, eu sempre brinco o seguinte, olha, criança, você tem que falar não para ela até os 7 anos de idade. Se você não fala não para ela até os 7 anos de idade, não adianta falar mais não. Ela não vai entender que ela tem que passar por provações, ela tem que passar por decepções, ouvir nãos na vida. E muitas vezes tem homens que não ouviram não de suas mães quando criança e não vai ser adulto que vai ouvir não da sua companheira. Daí que nasce a questão da agressão doméstica, né? Isso é interessante, viu? Não tinha pensado nisso? Não, com certeza. Isso é interessante. Olha, interessante, com certeza. Isso aí é uma percepção assim, que a gente vê muito. Filhos muito protegidos na infância se tornam adultos horríveis. Aí no casamento a coisa não flui, né? Não flui. E ainda você vai encontrar ainda a sogra que mantém esse sentimento de superproteção. Então o filho é pronta e a sogra está lá protegendo, né? Assim, é claro, isso depende de família para família. Mas isso você viu muito, não? Vi muito na prática. É mesmo? Muito na prática. Muito mesmo. A gente vê a interferência familiar muito latente nesses casos, assim. Muito, muito latente mesmo. Agora, uma questão interessante também que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando a gente fala de reconhecimento de paternidade, por exemplo, muitas vezes, quando a criança nasce, o pai tenta fugir da sua obrigação de registrar essa criança. Mesmo sabendo que é pai, ou muitas vezes o pai tem dúvida, né? E ele se exime da obrigação de registrar essa criança. Aí a mãe vai lá e registra sozinha, né? Existem mecanismos jurídicos para que haja uma investigação de paternidade, para que a justiça obrigue esse pai a, pelo menos, fazer o exame de DNA. Né? Então, essa ação ela é muito distribuída nos fóruns, nas varas de família, e a justiça, então, vai chamar esse pai na qualidade de réu e falar, fulano, faça o exame de DNA.
Não é? Mas só que o exame não é obrigatório, né? Ele não é obrigado. Ele não é obrigado porque não pode produzir prova contra si mesmo. Teve o caso do... Alguém me falou sobre o caso do Pelé, né? Teve um caso assim? De uma filha. Aí teve vários casos que ele se recusou. Que ele se recusou a fazer o exame. Vários casos. Ele tem vários casos assim. Mas existe algumas decisões muito interessantes de muitos juízes que quando o pai se nega a fazer o exame de DNA, ele automaticamente declara aquela pessoa como pai. Então, senão a criança fica no limbo o resto da vida, né? Porque o pai não pode ser obrigado, coagido a fazer o exame de DNA. E a criança também ela tem o direito de ter a sua paternidade revelada. E aí o juiz vai e declara ele como pai, já expede o mandado para fazer alteração no registro civil, e aí já nasce todas as obrigações inerentes da paternidade. Inclusive pode até, na própria ação de investigação de paternidade, o juiz pode até já arbitrar os alimentos sem problema algum. Lembrando que tanto nas ações de divórcio, nas ações de dissolução, de união estável e alimentos, pode ser discutido a questão da guarda, do regime de visitas, dos alimentos. Só interrompendo rapidamente, aí, aproveitando o gancho da questão do exame de DNA, vai ter a inscrição, né, para o mutirão de reconhecimento de paternidade em BH, Sim. que termina amanhã. Quem está divulgando é a Letícia. Quem está divulgando? Não, foi divulgado até mesmo pela Prefeitura de Belo Horizonte. Divulgaram essa nota. Vai ser lá no cartório da Letícia, né? Porque acho que vai ser no cartório da Letícia. É isso mesmo, do Barreiro. É no Barreiro. Barreiro, que é na Avenida Afonso Vaz de Melo, 465, loja 2002. Letícia, você não está assistindo o nosso programa, né? Então, vou puxar a orelha da Letícia. Tem as informações no site do Tribunal de Justiça de Minas, no Fórum Lafayette. Do cartório do Barreiro. É isso mesmo, do Barreiro. A Letícia vai ser convidada da semana que vem. Show de bola. Olha que bacana. Vai ser até legal, ela pode falar desse tema que é até interessante. Ela é gente boa demais. Vai pegar um gancho com a nossa, né? Com a sua entrevista. Com a sua entrevista. Bacana. Mas, esqueci o que eu ia falar? Do DNA? Do DNA? Não, é isso. A questão do DNA ela é muito simples de ser resolvida. No caso, por exemplo, quando é ajuizada uma ação... Eu ia te perguntar o seguinte. É cabível, a parte pode requerer o pagamento de alimentos retroativos? Existe um prazo prescricional? Retroativos não. O que ela pode... Se já existe o arbitramento judicial, a partir daí nasce a obrigação. Então, se ela deixou de pagar... Aí, numa ação de execução de alimentos, ela pode cobrar os atrasados. A partir do ajuizamento da ação. Justamente. Mas antes disso, antes de ter o arbitramento inicial dos alimentos, não existe obrigação legal ainda. Tá. E se a parte não paga, o que acontece? Se a parte não paga, cabe ao credor, no caso a criança representado pela mãe, ajuizar uma ação de execução de alimentos e o juiz tem mecanismos para forçar esse pagamento desses alimentos atrasados, inclusive com a prisão civil. A única forma de se prender civilmente ou por dívida por pensão alimentícia. Mas aí é um posicionamento isolado meu. Eu acho que isso não vai resolver, porque se ele não paga... Se ele não está pagando agora, que ele está livre, solto, que ele pode trabalhar, ele vai pagar preso? Preso, né? E assim, as pessoas têm uma eu também tenho uma interpretação interessante sobre isso. As pessoas acham muitas vezes que prendendo fulano a família vai se movimentar e angariar esse recurso para poder libertá-lo, né? Nesses casos, inclusive, existe muita ameaça da família. Quando a pessoa é presa, a família do preso fica lá tumultuando a situação, ameaçando a mãe para ela declarar que recebeu para soltar o filho. Mas a orientação... Não, eu já vi muito caso assim. A orientação que a gente dá, enquanto profissional de direito, é que ela não ceda às ameaças, né? E que ela mantenha-se firme. Se porventura ele não puder, ele não tiver dinheiro, ele vai cumprir o tempo mínimo lá da prisão, levando-se em conta que mesmo ele sendo solto, a dívida não acaba. Tem que pagar do mesmo jeito. E é verdade que nós suponhamos que o pai não pague. Agora as pessoas elas estão ajuizando a ação em face dos avós. Dos avós. Pode ser avós, pode ser tios, pode chegar até os primos. Mentira! Tá vendo, gente? Olha que absurdo isso.
Pode chegar. Olha só, então vamos fazer uma campanha de conscientização na hora de ter filhos. Planejamento familiar. Pensar bastante, com Planejamento calma. familiar envolvendo todo mundo, né? Todo mundo. Planejamento familiar é Que importantíssimo. até Isso os aí. tios agora, coitado, Até vai os sobrar tios até pros podem- tios, tá Até vendo? pros tios também, meu Deus do céu. Eu já tive um caso no escritório que o pai faleceu, o pai não era segurado do INSS, então, consequentemente, o filho não teve direito à pensão Uhum. por morte, e aí o filho ajuizou a ação contra a avó. Querendo ou não, é família, né? A lei não diz que os parentes têm que se ajudar. Mas eu já ouvi muita gente falando assim, eu acho um absurdo, né? Tipo assim, o avô ter que assumir uma obrigação São que é do filho. Mas os juízes são muito resistentes em prover esse tipo de pedido, porque eles dizem que tem que esgotar todas as possibilidades com o filho. Porque aí, na verdade, a gente tá passando a mão na cabeça do filho. Do filho, né? Então, é, assim, então então- meu filho não vai pagar, o avô paga. E aquela questão depois dos 18 anos, depois dos 20 anos, É questão da maioridade, né? Na maioridade, ela não cessa a obrigação. O que cessa a obrigação é o pai ajuizar a ação de exoneração, e aí, a partir daí, o juiz concedendo, provendo o pedido da ação de exoneração, aí ele fica libertado, né, desse ônus aí. Mas até que seja transitado e julgado essa ação, ele mantém a obrigação, inclusive no curso da ação. entendi. Ele não pode simplesmente ir lá ajuizar a ação e parar de pagar, não. Ele tem que esperar até o final, até o trânsito julgado dessa ação. E quando... Posso ainda fazer mais? Eu acho que nosso tem alguns tempo tá- minutinhos? Quantos minutos nós temos? Deixa eu ver, acho que tem mais 3. 3? Hoje tá em cima do jogo aí, Do mas jogo, né? Agora, vamos lá. Suponhamos que o pai ele tenha recebido lá uma promoção no trabalho dele. Ah, bacana a sua pergunta. Existe a possibilidade de rever os valores por meio de uma ação chamada ação revisional de alimentos. Essa ação ela pode tanto aumentar, majorar, Quanto reduzir, né? quanto reduzir, depende da situação. Então, por exemplo, uma das partes tem que melhorar ou piorar a situação financeira. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o pai piorou a situação financeira. Ele pode, por meio de provas, ajuizar a ação revisional e pedir a diminuição do valor. Ou o filho, por meio da mãe, né, que é a sua representante, se ela perceber que o pai melhorou a sua qualidade de vida, começou a postar muita coisa no Facebook, né? Fazer muita ostentação no Facebook, ela vai lá e ajuiza a ação para rever para cima, majorar o valor, inclusive usando até provas produzidas nesses meios eletrônicos. Ela pode conseguir majorar sim. Agora, suponhamos lá que aquela moça que tem um filho com o Neymar tá recebendo lá a pensão, né? Sim. Do Neymar Júnior. Nem sei se ele chama Neymar Júnior, é só um exemplo. E ela resolva casar. Ela continua recebendo pensão? Continua. É porque, na verdade, o direito é do filho e não dela. Se, porventura, ela fosse casada com o Neymar ou tivesse uma união estável e essa união acabasse e ela ganhasse, recebesse pensão do Neymar, se ela se unisse novamente, ela perderia automaticamente isso. Mas isso aí, mesmo se ela se casar com uma pessoa riquíssima, por exemplo, ela vai ter a criança, o filho, vai ter o mesmo direito. Inclusive, não é nem motivo para redução de pensão. Ela se casar com alguém rico, por exemplo. Porque o direito é da criança e não da mãe. Então, alguns pais devem ficar enfurecidos, né? Porque imagina. Além de estar, ainda tem a pensão ainda também. Essas questões de família geram muito nossa, conflito. E acaba refletindo na criança, né? Reflete na criança. Né? A mensagem que a gente tem que dar aqui é que o direito de família vem justamente para tentar pacificar as famílias. Né? Então, quando as famílias por si só elas não conseguem criar um ambiente harmonioso dentro dos seus lares, aí o Estado tem que pesar a mão e tem que intervir. O legal seria que o Estado não precisasse intervir de forma alguma, mas o Estado ele tem que intervir a partir do momento que a família não consegue resolver seus próprios problemas. Agora, só uma última pergunta aqui. Quando a mulher está grávida, tá? Ah, legal. Que é o estado gravídico, né? Ela pode pedir alimentos antes do filho nascer? Pode. Suponhamos que tenha rompido a relação, né? Pode. Ou nunca tiveram tido. Essa modalidade de alimentos é chamada de alimentos gravídicos. Isso foi criado há poucos anos aqui no Brasil.
e ela, com base de provas, que ela consiga comprovar que ela manteve uma relação amorosa com o suposto pai, ela pode, no curso da gravidez, pedir esses alimentos gravídicos e o juiz, a título provisório, arbitrar os alimentos para ela, para que ela possa... É porque tem uns cursos, né? Assim, ela tem curso durante a gravidez, né? Tem um curso de medicação, curso de consulta médica. Acompanhamento, não é? fazer o pré-natal. Acompanhamento. E não faz o menor sentido, por exemplo, tentar fazer exame de DNA na barriga da mãe. É cientificamente até possível, mas é um risco que é muito, perigoso, né? muito alto. Então, ela conseguindo provar que ela manteve uma relação amorosa com a pessoa, com o suposto pai, o juiz vai arbitrar. Depois, cabe ao pai, depois do nascimento, cabe ao pai ele ou registrar a criança, ou ele pedir a exoneração desses alimentos por meio de uma investigação de paternidade, se ele tiver dúvida, né? Mas no silêncio do pai, essa obrigação permanece depois do nascimento. E aí cabe à mãe, se o pai se negar a registrar, ela pode, então, ajuizar uma ação também investigatória de paternidade também. Mas ele não se exime da obrigação depois do nascimento da criança, não. Então é isso, né? Vamos liberar, né, o pessoal, Vamos liberar porque o pessoal agora vai ter transmissão de quê? Hoje, daqui a pouco, o Libertadores, Cruzeiro e River, direto aqui da praça de alimentação do Center Shop Birité. Olha, então, que Brasil legal, Grill. gente. Então, mas Comida de boteca ali hoje também. Ai, tem comida de boteco? R$ 23,90, comida liberada. Olha. É mesmo? Daqui a pouquinho ali, viu? Então é melhor vir pra cá do que assistir em casa. Com certeza. Trazer a família e os amigos aí. E a narração excelente desses Vamos que vamos. dois, A né? narração O Thales já tá ali no aguardo já, viu? não, bacana. O que eu tenho é que agradecer essa oportunidade, né? Também é muito interessante ser entrevistado, a gente sempre entrevista, mas também é interessante ser entrevistado. É a primeira do Dr. José Geraldo? É ou a não? primeira. É quase um ano. Mas desde que ele foi. nem fica nervoso. Aposto que ele nem sentiu nada, nem um tranquilo. frio na barriga. Não, acho Né? que nós já estamos assim, bem habituados com o ambiente, né? E eu quero tentar fazer um programa externo com direito de informação. Nós queremos, né, a 3VL, um programa externo, né? Aí já tá uma outra situação precisando. diferente também, vai ser muito legal. Eu viu? tenho uma dica. Talvez um tema um pouco mais leve, talvez, em algum lugar diferente também. Até a última convidada, a doutora Liciane, havia sugerido de nós fazermos na faculdade, que é a Sim, Faculdade bacana. Universo, né? Justamente, eu pensei justamente nisso, trazer um público acadêmico para que surgissem Novos temas perguntas, né? também. Temas. Pode fazer nas universidades, Sim, é né? legal, fantástico. Né? Eu acho interessante. Se conseguir esse acesso, acho que seria... Se conseguir presenciar fantástico. também, aí vai ser direcionado aos advogados criminalistas. Algum programa no Tribunal do Júri. Ah, que bacana. né? Legal. Então tá. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Tá? obrigado. Obrigado Muito a bem. todos. Boa noite a todos vocês, pessoal. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos, Geraldo de Moraes. Na sequência tem a Copa Libertadores. Não sai daí. Desconectar aqui, rasgando.